Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Atena e a gente vai começar mais um bate-papo. Ontem nosso vídeo foi bem curtinho, hoje ele vai ser um pouco mais longo, porque a gente vai voltar na verdade a gente vai falar sobre uma pessoa, mais duas pessoas no máximo hoje, numa série que serão de 3 vídeos, tá? Onde hoje eu vou falar basicamente a respeito da família Bolsonaro e da família Queiroz, bem como das investigações envolvendo ambos. Amanhã a gente vai falar a respeito dos comportamentos dos poderes públicos com relação a essas investigações e tudo mais, e de que maneira que elas vão mudando de acordo com as próprias mudanças do Jair Bolsonaro. E, por último, a gente vai falar especificamente a respeito das denúncias feitas pelo Marinho, tá? Então, a gente vai dividir em 3 partes. Para a gente falar a respeito do Queiroz, a gente vai começar falando como que ele entrou na vida da família. Ele era um policial militar e ele foi trabalhar com o Jair Bolsonaro, como motorista do Jair Bolsonaro. E posteriormente ele foi trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro. Não só ele, como familiares deles também, como por exemplo a filha dele. Em julho de 2018, começou uma investigação, começaram a ser feitas investigações sigilosas a respeito de uma série de parlamentares que possuíam movimentações bancárias atípicas que precisavam ser investigadas e ser compreendidas. Dentre estas pessoas estava o Flávio Bolsonaro. Existia, por exemplo, um petista que o valor que ele movimentou atipicamente era muito maior do que o valor do próprio Flávio Bolsonaro. Porém, o pai dele não tentou proteger ele, o pai dele não fez acordos com ninguém, o pai dele não mudou de postura, o pai dele não assumiu um compromisso de combate à corrupção com a população. Justamente por isso existe um foco muito grande na consequência de cada um dos atos que a gente vai ver logo na sequência. Bom, as investigações feitas pelo COAF, elas dão conta do fato de que, normalmente, alguns dias após o pagamento dos funcionários do deputado na Alerj, eram feitas uma série de depósitos na conta do Fabrício Queiroz, totalizando aí por volta de 90 mil reais, tá? 96 mil reais são os questionamentos feitos pelo COAF. O que isso quer dizer? Isso daí é um indicativo de que existia uma rachadinha. E o que é a rachadinha? Você pega um funcionário e fala assim para ele, fi, você tá desempregado? Vem aqui, vamos conversar, que eu vou te dar um emprego, vou resolver sua vida. Só que assim, eu vou te pagar 10 mil reais. No seu contra-cheque vai aparecer 15 mil reais. Esses 5 mil reais você vai me devolver, tudo bem? Cara, a pessoa está desempregada. 10 mil reais não é um salário para qualquer um. Muitos altos executivos do Brasil não ganham tanto assim. E ele pega e fala assim, não, tudo bem, vamos nessa. E aí todos os meses ele devolve. Aparentemente, o dinheiro é dele, está devolvendo o que quer. Porém, não é isso. O que está ocorrendo é o superfaturamento da mão de obra contratada. Se fosse uma empresa de obra, se fosse uma Odebrecht, o que ele estaria fazendo é, olha, eu vou fechar a obra com você, eu vou fechar a obra com você por 1 milhão de reais, na hora que você receber esse dinheiro, você vai me devolver 300 mil reais. Esse daí é a minha caixinha, é o meu valor para você prestar o serviço para mim. É a mesma coisa, só que os valores são menores
E a gente está falando de superfaturamento de mão de obra. Aquela mão de obra, nem a própria pessoa que está trabalhando acha que ela vale tudo aquilo. E essa prática é tão ilegal quanto o superfaturamento de uma obra pública. Então, começaram as investigações e quando, de acordo com o Marinho, antes das eleições que ocorreram em outubro, lembre-se, as investigações começaram em julho. Em outubro começaram as eleições, foram feitas as eleições e no dia 28 o Jair Bolsonaro ganhou. E somente depois deste fato, na verdade, somente depois da posse, é que houve a notoriedade dessa investigação. De acordo com o Marinho, a família Bolsonaro já sabia e, por intermédio do Ramage, fez esperar até as eleições. Por quê? Se um dos pleitos, uma das defesas, vamos dizer assim, do Jair Bolsonaro na campanha, uma das campanhas, era de combate à corrupção, o nome da família e dele não poderia estar envolvido nisso. Então, para garantir a eleição, garantir uma base eleitoral, que junto deles vieram uma avalanche de gente pregando o combate à corrupção, eles seguraram as investigações. Só que a partir daquele momento, o Jair Bolsonaro está de rabo preso com o Cláudio Calo, tá? E com o Ramage. E esse rabo preso por conta do aguardar as investigações, aguardar a notificação, aguardar a publicidade das investigações, esse rabo preso se estende até hoje, como a gente vê logo depois da saída do Moro. Além disso, existem outros valores do Flávio Bolsonaro que até agora ninguém conseguiu explicar, como, por exemplo, o pagamento de um valor de um boleto no valor de mais de R$1 milhão. Gente, ele ganha R$34 mil por mês. Ele tem esposa, tem filho, tem que pagar apartamento, tem que pagar compra do mês, água, luz, o que todo mundo precisa pagar. Enquanto ele está lá em Brasília, tem o apartamento funcional, onde ele talvez não tenha que pagar isso. Mas quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele tem que pagar as continhas dele normal. Para uma pessoa conseguir acumular R$1 milhão, ela precisa, ganhando R$30 mil, trabalhar durante 30 meses, tá? Para conseguir acumular isso sem gastar nenhum tostão. Isso não está acontecendo. Alguém me falar que ele não está gastando nenhum tostão e por isso acumulou os R$33 mil é me chamar de idiota. Nós estamos sendo chamados de idiota e nós estamos concordando com isso. Nós estamos nos calando frente a essa ofensa que eles estão fazendo contra a gente. Ele fala, eu tenho uma lojinha de chocolate. Pelo amor de Deus, me mostra uma pessoa que trabalha e ganha R$1 milhão vendendo chocolate. Sabe, é a mesma história da Dona Marisa que ganha 2 milhões vendendo Avon. Gente, a gente vai, até quando a gente vai ficar sustentando esses catadores de bosta de elefante com o nosso dinheiro? Então, parem para pensar, analisem, se aprofundem a respeito do Queiroz, porque ele é o problema da presidência. O presidente optou por proteger aos filhos mais do que a proteger o Brasil. Então, por gentileza, analisem, prestem atenção a respeito da história do Queiroz. A filha do Queiroz, que trabalhava no gabinete do Jair Bolsonaro, quando ele ainda era deputado, que era personal training e que o cartão de ponto dela era batido. Ela era personal training no Rio de Janeiro e o cartão de ponto dela estava tudo sempre em ordem. É o nosso dinheiro.
Eles devem essas explicações. E como se não bastasse isso, quando o Ministério Público questionou e pediu para que eles comparecessem a fazer depoimento, o Queiroz não apareceu alegando problema de saúde, a filha dele também não apareceu, e o Flávio Bolsonaro fez uso da prerrogativa de parlamentar para não responder ao depoimento que ele precisava fazer. É o nosso dinheiro. E ele está acobertando. E nós estamos calados. E muitos de nós fingindo que é idiota, por causa que continua apoiando esses mandos e esses desmandos. Mas tudo bem. Amanhã a gente vai entender melhor o processo. Hoje eu queria que vocês entendessem as figuras. Então, a gente hoje falou sobre o Jair Bolsonaro, muito en passant, falou sobre o Flávio Bolsonaro, sobre a filha do Queiroz, a Natália, o nome dela é Natália, sobre o Fabrício Queiroz, Ramalho, Cláudio Calo. Então, vamos guardar tudo isso, que amanhã a gente vai entender melhor de que maneira Aras chegou no poder, de que maneira uma série de discursos do Jair Bolsonaro foram se alterando de forma tal a proteger os seus filhos. Eu agradeço muito vocês que estão acompanhando o canal, eu peço que compartilhem, que deixem seu like e que faça seu comentário, dê o seu feedback. Amanhã a gente continua e eu não vou bater o martelo em nada, mas eu gostaria muito que vocês pensassem a respeito dessas coisas. Amanhã a gente se vê com mais um encontro. Tchau, tchau.